Que coisa boa, que coisa boa. Hoje nós estamos começando nosso terceiro culto e em breve vocês vão ver todos os 3 cultos cheios de vidas. Nós estamos abrindo espaço para que você realmente traga a tua família, para que você possa pregar o Evangelho. E nós temos plena convicção de que até o final do ano nós também estaremos com o nosso 4º culto. Também você crê nisso? Amados, nós temos só 2 avisos para dar antes de começarmos a pregar. É que a reunião das mulheres foi anunciado que seria 19h30 e será às 19 horas. Outra questão muito importante é uma convocação para você que é membro da nossa igreja. Na terça-feira nós teremos uma assembleia extraordinária para comunicar algo muito importante. É uma reunião rápida de 30 minutos, então você que é membro da nossa igreja, nós esperamos você aqui terça-feira às 19h30, amém, queridos? Glória a Deus. Hoje nós estamos na segunda parte da nossa série A Missão. Quem aqui pegou a primeira parte? Quem aqui assistiu a primeira mensagem semana passada? Você que não assistiu, quero muito te convidar a entrar no nosso canal do YouTube. A mensagem já está disponível. E nós trabalhamos a afirmação na semana passada de que todo cristão, ele tem uma missão. Eu até brinquei que algumas pessoas podem dizer assim: poxa pastor, quando eu assinei o contrato eu não li essas letrinhas pequenas, eu na verdade quero Jesus, mas nunca eu quis ser missionário, eu acho que isso não foi para mim. E um pouco nesse nosso distanciamento da ideia de que somos missionários, é porque foi reforçado ao longo da nossa história cristã, que nós podemos fazer missões de 3 maneiras. Podemos fazer missões orando pelos missionários que estão no campo, podemos fazer missões investindo na vida deles, no sustento desses missionários, ou podemos fazer missões indo. E acabou trazendo uma ideia de que missões é ir para algum lugar. E essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é que todo cristão tem uma missão, e ela deve ser cumprida no lugar onde nós estamos. E se Deus nos enviar para algum lugar, glória a Deus, por isso iremos. Mas enquanto não somos enviados, nós estamos no lugar da nossa missão. E nós precisamos compreender essa missão. Nós precisamos entender o que as Escrituras dizem sobre essa missão que Deus nos deu para que possamos cumprir no tempo de nossas vidas. E nós começamos a perceber isso, entender essa ideia, a partir do livro do Gênesis. A primeira coisa que nós vemos no livro do Gênesis é a criação do mundo, um mundo perfeito, criado por Deus, com seres humanos perfeitos, com uma natureza perfeita, e Deus estabelece muitas ordens positivas, vai dizer para eles: cresçam, multipliquem, se enchem a terra, comam de tudo que está aqui no jardim, em uma só ordem negativa. Deus apresenta uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz a eles: dessa árvore vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Eu já ensinei aqui por diversas vezes, que algumas pessoas me perguntam: por que Deus colocou uma árvore dessa lá? Porque se não tivesse colocado, nós estaríamos bem até hoje. A verdade é que Deus não queria ser adorado por pessoas que não tivessem a opção de não fazer isso. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é a forma de Deus dizer: eu quero que vocês estejam aqui, mas se vocês não quiserem, existe uma forma de vocês saírem. E o homem optou pela desobediência, pela desonra. O homem comeu da árvore que Deus havia proibido. E o homem se esconde com vergonha de Deus, com medo de Deus. E a Bíblia diz que Deus aparece no jardim e vai atrás do homem e pergunta onde ele está. E o homem está escondido porque está com medo, porque desobedeceu. E havia uma palavra de Deus que se ele comesse, ele morreria. O que Deus faz é apresentar a eles uma solução, porque eles se perceberam nus, coisa que eles nunca tinham se percebido. Então a Bíblia diz que Deus prepara uma veste com pele de animal. Isso mostra que a morte no jardim aconteceu naquele dia, mas Deus matou um animal inocente no lugar do casal que havia pecado, e ali foi a primeira manifestação da graça e da substituição. Um inocente morrendo no lugar de um culpado, que era o apontamento para o que Cristo faria por nós. Logo depois, nós vamos ver o primeiro homicídio. O homem peca, se afasta de Deus, e o que vemos em seguida é um irmão matando outro irmão. É por isso que esse homicídio é chamado de fratricídio, porque foi uma morte de um irmão para com o outro. Caim
fica desesperado, porque ao matar o seu irmão, agora ele está com medo de ser vingado por ter matado. A Bíblia diz que Deus aparece para Caim e o marca. Por que Deus marca Caim? Para que quem visse Caim não o matasse. Ou seja, nós temos um assassino, nós temos alguém que acabou de praticar um ato deplorável, e o que temos é Deus se apresentando com uma resposta de misericórdia para com Caim. A escalada do mal, sem precedente, continua. E o que vamos ver logo depois é a humanidade toda praticando iniquidade e injustiça, diante do juízo iminente de Deus, do dilúvio que cobriria toda a terra. Embora Deus esteja julgando a maldade do homem, porque Ele é um Deus justo, nós vamos ver Deus preparar uma arca para poder manter a humanidade com uma segunda chance. O homem peca no jardim, Deus aparece com peles de animais. O homem mata o seu irmão, Deus o marca para que ele não seja vingado. O juízo vem sobre a terra, Deus manda uma arca. Pedro vai chamar Noé de pregador da justiça, o que significa é que Noé pregou a justiça de Deus e ninguém quis se dobrar ao Senhor, todos quiseram continuar em suas práticas da injustiça, mas Deus preparou uma arca. Logo em seguida, nós vamos ver uma história muito icônica, que é a história da cidade da Torre de Babel. A cidade, a Torre de Babel, eu considero um manifesto humano contra Deus. Porque Deus havia dito ao homem: crescei, multiplicai e enchei a terra. Quando os homens decidem construir Babel, o que eles falam para justificar a construção da cidade de Babel é: vamos construir uma cidade para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus diz: se espalhem. O homem diz: nós vamos ficar. Eles dizem: vamos construir uma torre que alcance o céu, para que o nosso nome seja grande. Não tem como olhar para Babel sem olhar o contexto onde Babel está incluído. Capítulo anterior, Deus enche a terra com água. Agora o homem diz: vamos construir uma torre que alcance o céu, para que o nosso nome seja grande. Eles estão dizendo: nós precisamos de um lugar seguro, caso aconteça outro dilúvio. O que eles estavam dizendo? Nós precisamos buscar segurança em nós mesmos, nós temos que buscar um nome para nós mesmos, e nós temos que definir o nosso próprio futuro. Esse é o manifesto da humanidade. A humanidade não quer ser liderada por Deus, a humanidade quer fazer o que ela quer fazer. A humanidade diz que quer um Deus para resolver os problemas que elas não conseguem resolver, mas elas querem andar segundo a sua própria vontade, buscar segurança em suas próprias coisas e buscar um nome para si mesmo. Parece que a resposta de Deus para Babel foi só a multiplicação dos idiomas. Parece que o padrão é cortado. Para o pecado do homem no Éden, Deus prepara a pele de animais. Para o pecado de Caim, Deus prepara uma marca. Para o juízo do dilúvio, Deus prepara uma arca. Mas quando chega em Babel, parece que Deus não responde aos homens de Babel. Até que nós chegamos no capítulo 12 de Gênesis. Olha o que está escrito. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O povo de Babel, os homens de Babel vão dizer: vamos fazer uma cidade para a gente ficar. Deus se revela a Abraão e diz: sai, vai para o lugar onde eu vou te mostrar. O povo de Babel queria construir uma cidade, uma torre, para que o nome deles fosse engrandecido. Em Abraão, Deus vai dizer: eu vou engrandecer o teu nome. O povo de Babel queria buscar segurança em si mesmo. Em Abraão, Deus diz: eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. Em Babel, os homens queriam uma cidade para se sentirem protegidos.
Em Abraão, Deus diz, pode ir, faz o que eu estou mandando, porque eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Deus estava dizendo, eu serei a sua cidade segura. Eu vou te assegurar, eu vou cuidar de você, eu serei o seu refúgio, só faça o que eu estou mandando. Então Abraão é a resposta de Deus à independência que o homem quer ter de Deus. A independência que o homem quer ter da relação com Deus. Na semana passada, nós trabalhamos que Abraão foi chamado para ser uma bênção, e aprendemos que parte da nossa missão é ser uma bênção. É ser uma bênção para as pessoas ao nosso redor. Nós queremos ser abençoados, mas nós fomos chamados para ser uma bênção. Eu sei que se nós fizermos aqui a campanha das 7 semanas, das 7 chaves da bênção, um monte de gente vem, não quer perder nenhum dia, porque eu quero as 7 chaves, porque eu quero ser abençoado. Nós até brincamos nos outros cultos, que parece que tem cristão que é que nem o Thanos, sabe? Ele quer todas as joias do infinito, porque ele quer ser um cara poderosão, ele quer receber toda a capacidade de fazer tudo o que ele quer. Mas nós não somos o fim, nós somos o meio, nós somos o canal. Deus quer te abençoar para que você abençoe. Deus quer te abençoar para que você seja uma bênção. Deus quer que você seja uma bênção para os seus pais. Deus quer que você seja uma bênção para os seus filhos. Deus quer que você seja uma bênção na tua família. Deus quer que você seja uma bênção na sua cidade. Deus quer que você seja uma bênção na sua geração. Isso quer dizer que Deus vai te abençoar para que você seja uma bênção. Então a pergunta não é o porquê, mas é para o quê. Nós somos abençoados para o quê? Para abençoar, amém? É isso que aprendemos com Abraão. Agora, a progressão da série era falar sobre Abraão na primeira mensagem, falar sobre Israel hoje, na segunda mensagem, falaremos sobre a igreja, o início da igreja na terceira mensagem, e nós vamos terminar falando do nosso dia, da nossa missão, como tudo isso se aplica ao aqui e o agora. Então hoje nós vamos falar de Israel, e a primeira pergunta é por que Israel existia? Eu quero que você leia comigo o Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 19, do verso 4 ao verso 6. O texto diz assim: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como transportei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. A primeira coisa que temos que ver é que Israel não é um plano novo. Israel é a continuidade do plano de Deus revelado em Abraão. Para você ter um panorama, Abraão é chamado por Deus. Abraão não pode ter filhos, e Sara não pode ter filhos. Abraão, junto com Sara, tem um filho chamado Isaac. Isaac tem 2 filhos, um chamado Esaú e outro filho chamado Jacó. Esaú, em um dia, Esaú sendo o primogênito, deveria ser ele o herdeiro da promessa. Mas um dia Esaú chega com muita fome em casa, e ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Por isso o nome de Esaú foi mudado para Edom. Edom significa vermelho, e Edom se transformou sinônimo de busca por prazer. É por isso que uma pessoa que vive buscando pelo prazer é chamada de edomista. Hedonista, na verdade, porque ela busca por prazer. Agora, Edom rejeita a promessa, e agora nós temos Jacó. Jacó, ele é um homem que vive de engano, vive de enganar e ser enganado. Mas um dia ele se encontra com Deus, ele luta com Deus, ele busca pela bênção do Senhor, e o Senhor muda o nome de Jacó para Israel. Israel tem 12 filhos. Em um tempo de fome e escassez, Israel desce para o Egito para ser sustentado pelo Senhor, a partir de um filho, José, que anos antes tinha sido vendido como escravo por seus irmãos para o Egito. A Bíblia diz que Israel chega no Egito com 66 pessoas, e encontra no Egito mais 4 pessoas de sua família, José, sua esposa e mais 2 filhos, completando então 70 israelitas entrando no Egito. Depois de algumas gerações, a Bíblia diz que eles crescem de forma sobrenatural, e se tornam um grande povo.
Um faraó que não conhecia José se levanta e começa a se impor aos israelitas trabalhos escravos para oprimi-los, para que eles não tenham coragem de se rebelarem contra o Egito, que naquele momento era a maior potência da terra. A Bíblia diz que Deus se manifesta a partir de Moisés e liberta Israel do Egito. O texto que nós lemos vai dizer que ele libertou Israel sob suas asas, mostrando que Israel não foi liberto porque Israel era um povo forte, um povo capaz. Não, Israel foi liberto pelo poder de Deus. Deus mandou pragas para o Egito, Deus assolou o Egito, empobreceu o Egito. Depois libertou o povo de Israel, abriu o mar para que eles passassem em terra seca. Quando os egípcios começaram a perseguir Israel, a Bíblia diz que Deus fechou o mar sobre os egípcios, e Deus deu grande vitória para Israel, sem que Israel precisasse fazer nada. No deserto, a Bíblia diz que as roupas deles cresciam no corpo, que Deus mandava maná do céu para alimentá-los. A Bíblia vai dizer que Deus cuidou deles por todo o caminho, dando água a partir da rocha, da pedra. E Deus disse: eu os chamei para que vocês sejam para mim um povo especial entre todas as nações. Deus se revela como Deus de toda a terra, e Deus revela o propósito de Israel. O propósito de Israel era ser um reino de sacerdotes. Agora, o que é ser sacerdote? Ser sacerdote é viver entre dois mundos. Ser sacerdote é representar Deus diante dos homens e representar os homens diante de Deus. Deus chamou Israel para ser um reino de sacerdote, para mostrar ao mundo o que era um povo governado por Deus, o que era ser um povo que vivia sob a justiça, a misericórdia e santidade. Israel foi chamado para ser uma vitrine do céu. O chamado de Deus para Israel era: eu vos farei uma vitrine para o mundo. O mundo vai olhar para Israel e vai aprender o que é ser uma nação segundo a vontade de Deus. Agora, Israel teve que lidar com um grande desafio, que todos nós temos que lidar. Israel teve que lidar com o problema da natureza humana. Israel falhou não porque o plano de Deus era ruim. Israel falhou porque a natureza humana caída não sustenta o plano de Deus sem ter um interior transformado. E há 3 evidências que Israel rejeitou o chamado de Deus. O primeiro deles é que eles rejeitaram intimidade e preferiram mediação. Em Êxodo capítulo 20, verso 20, a Bíblia diz que Deus se manifesta a Israel com poder e glória no Monte Sinai. De repente o povo se afasta, chama Moisés e diz: ei Moisés, nós não queremos ouvir Deus. Fale Deus a você e você fale a nós. Nós não queremos ter uma relação direta com Deus. Moisés vai dizer: não tenham medo de Deus. Deus fez isso para colocar o temor dele no coração de vocês. Ali Moisés revela que há uma grande diferença entre medo e temor. O medo pressupõe castigo. É como se aproximar de Deus fosse perigoso. O que Deus queria era pôr o temor. Temor é saber que Deus é sério, que Deus tem poder, que Deus é verdadeiro, que suas palavras são verdadeiras. Deus se revelou a Israel para dizer: eu estou aqui, sou poderoso e estou junto com vocês. Mas eles falaram: não, nós não queremos ouvir Deus. Fale Deus a você, você fale a nós. Israel foi chamado para ser uma nação de sacerdotes, e eles rejeitaram. Então Deus levantou da tribo de Levi, que tinha 3 filhos, Merari, Gerson e Coate. Só os coatitas puderam ser sacerdotes, e só os descendentes de Arão puderam ser sumos sacerdotes. Ou seja, uma nação que tinha sido chamada para ser uma nação de sacerdotes, viu esse chamado se reduzir a uma pequena parte da família. Eles rejeitaram ser íntimos de Deus. A segunda rejeição está lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 19. Eles rejeitaram ter Deus como rei. Eles chegaram para Samuel e falaram: olha, nós queremos ter um rei igual às outras nações. Imagina que troca tola. Deus é o seu rei. Deus peleja por você. Deus cuida de você. Deus administra a nação. Aí eles chegaram e falaram para Samuel: nós não queremos mais que Deus seja o nosso rei. Nós queremos ser comuns. Nós queremos ter um rei como os outros povos têm.
Em terceiro lugar, eles não conseguiram obedecer à lei. Isso nos mostra que lei externa não transforma a natureza interna. E aí aconteceu uma grande tragédia. A primeira tragédia, eles foram chamados para ser vitrine do céu e se transformaram em reflexo do mundo. Eles foram chamados para refletir o céu. E o que eles refletiram foi o pecado dos homens. Eles começaram a adorar deuses de madeira, deuses de prata, deuses de ouro. Eles começaram a sacrificar para outros deuses. Eles se tornaram um povo idólatra. Eles abandonaram o Senhor. Eles abandonaram a busca pelo Senhor e buscaram segurança nos outros exércitos. Eles abandonaram a ideia de ser distintos e quiseram ser comuns. Eles foram chamados para revelar o nome de Deus e acabaram buscando estabilidade e segurança como as outras nações. E aqui, a frase que eu escrevi, ela é uma frase dura, porque ela mexe comigo. Quando um povo sacerdotal perde a distinção, esse povo perde a missão. A primeira coisa que eu aprendo, eu quero separar 3 verdades para aprender com vocês. A primeira coisa que eu aprendo com Israel é que Deus sempre quis alcançar o mundo todo. Nós somos egoístas. Quando Deus faz algo por nós, a gente acha que já está tudo bom. Que já chegou, Deus alcançou a minha família. É como se a minha relação com Deus fosse uma relação de consumo. Então o que eu preciso? Eu preciso de uma cura? Eu preciso de finanças? O que eu preciso? Eu preciso de um emprego? Então como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Eu dou esfregadinha na lâmpada e qual é o próximo desejo? O que eu quero para minha casa? E a vida cristã se tornou uma vida de consumo. O que Deus pode me dar? O que Deus vai fazer por mim esse ano? O que Deus vai fazer pela minha casa esse ano? E nós nos esquecemos que Deus nos alcançou para alcançar. O plano de Deus em Abraão, que se manifesta em nós, continua sendo uma verdade. Deus quer alcançar o mundo todo. O plano de Deus não foi dar a Israel exclusividade espiritual, foi dar a Israel responsabilidade missional. O que é exclusividade espiritual? A promessa de Deus não foi assim: Israel, eu vou te abençoar para que você seja a nação mais abençoada da terra. Eu vou te abençoar, Israel, porque você é incrível. E assim, eu quero fazer de você meu filho predileto. Isso seria exclusividade espiritual. O que Deus diz a Israel é: eu vou fazer de você um reino de sacerdotes. O que Deus fez com Israel é responsabilidade missional. Eu estou te abençoando porque eu vou alcançar o mundo todo a partir de você. Você será uma luz para as nações. Eles falharam porque eles se viram como o fim das bênçãos e não como o meio das bênçãos. O plano de Deus não mudou. Deus continua querendo alcançar o mundo todo. É por isso que nós não temos medo de falar: vamos ter 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, não vai ter espaço que nos cabe. Não é porque a gente está falando palavras ao vento, é porque nós estamos orando e declarando a vontade de Deus, que é alcançar o mundo todo. Ou seja, existem milhares de pessoas nessa cidade precisando ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Nós sabemos que Deus quer fazer, nós queremos fazer, então não tem como dar errado. Porque nós sabemos que o plano de Deus ainda é alcançar o mundo todo. Então a bênção de Deus sobre sua vida é para que você possa alcançar o mundo todo a partir do que Ele está fazendo em você. Amém? A segunda coisa que aprendemos com Israel é que Deus sempre trabalha por meio de um povo. Estamos no tempo da supervalorização da individualidade, o tempo da exclusividade e da personalização. Todo mundo gosta de algo que é exclusivo e algo que é personalizado. Mas, embora a salvação seja individual, embora como filhos nós somos ouvidos individualmente pelo Senhor, Israel revela o que o Novo Testamento vai reforçar. Deus quer se revelar a partir de um povo, a partir de uma comunidade. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 4, verso 22. Diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu filho primogênito. Olha que interessante. Ele não diz: os israelitas são meus filhos primogênitos. Ele vai dizer: Israel é o meu filho primogênito. É a ideia de um filho coletivo. Existe uma frase mentirosa que está sendo dita nos nossos dias: você é a igreja. Não, você não é a igreja, nós somos a igreja. Igreja é plural, a igreja não é individual. Individualmente somos membros do corpo, somos parte da igreja, não o todo. Nós precisamos viver em comunidade. Embora Deus queira
queira fazer coisas individualmente em nossas vidas, o Novo Testamento revela um Deus que nos ensina a orar. Pai nosso, pão nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso. Nós fomos ensinados a viver em comunidade. Nós precisamos aceitar os desafios de viver em comunidade. Nós somos chamados para andar juntos, nós somos chamados para cumprir a missão estando juntos. A pergunta não é só qual é a minha missão, a pergunta é qual é a nossa missão, como nós podemos cumprir a missão juntos, porque ninguém tem tudo, nós temos parte, e quando nós nos conectamos com os nossos irmãos, a conexão faz com que nós tenhamos o todo. Então eu preciso de você, você precisa de mim, e a cidade precisa de nós, amém? Em terceiro lugar, santidade é parte da missão. Sem transformação interior, a missão se perde. Deus escolheu um povo para... Esse povo, ele foi chamado para ser uma expressão do Pai. Quando tratamos santidade só como um meio para nós alcançarmos Deus, nós perdemos a visão do todo. Jesus é o caminho e o possibilitador da santidade, mas a santidade é a condição que Deus espera de nós para que possamos cumprir a nossa missão. Nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Existem frases que não cooperam para a compreensão bíblica de sacerdócio. Eu não sou o sacerdote da igreja, eu sou o pastor, eu só tenho um dom pastoral. Todos nós somos sacerdotes, amém? Uma das bandeiras da reforma é que é o sacerdócio universal. Todo cristão é um sacerdote. Existe uma frase dita para as famílias, que eu entendo o objetivo dela, mas ela acaba não cooperando para a compreensão de sacerdócio. Nós falamos, o marido é o sacerdote da casa. Não, o marido é o cabeça da casa. O marido é o governo da casa. O marido é o líder da casa. Mas sacerdócio e liderança não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sacerdócio é conexão com Deus. Todos nós somos sacerdotes. As mulheres têm acesso direto a Deus e elas têm a responsabilidade de refletir o céu, assim como o marido. O marido não precisa ser intermediado pela mulher e nem a mulher precisa ser intermediado pelo homem. Eu não sou o seu intermediário. Nós só temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e toda a igreja é uma igreja de sacerdotes. Nós somos chamados para sermos vitrine do céu. Quando a igreja perde, quando nós perdemos a visão sacerdotal, nós paramos de nos ver como representantes daquilo que Deus está fazendo. Olha o que diz Pedro, e você vai perceber que nós somos a continuidade daquilo que Deus falou a Israel. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, vocês, está falando para a gente, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são o povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O plano de Deus não mudou. Deus ainda está nos chamando para ser sacerdotes, e isso muda tudo. Porque eu começo a olhar para minha casa, e o plano de Deus para a minha vida, a missão de Deus para mim, não é só sair por aí, embora faça parte, pregando que Jesus salva, que Jesus liberta. Isso é parte da missão. Mas a nossa missão também tem que ser olhada como uma missão sacerdotal. É quando a minha casa precisa ser vitrine do céu, quando a minha criação dos meus filhos é vitrine do céu. E nós deixamos de ser o fim das coisas e começamos a entender que Deus nos deu uma vida para que nós possamos refletir o jeito de Deus. O cristão diz, eu não quero ter filho não, porque o mundo está difícil. Um cristão com visão sacerdotal vai dizer, eu preciso ter filhos porque o mundo está difícil. Porque Deus me chamou para viver um modelo de criação de filhos que glorifique o Senhor. Deus me chamou para criar os meus filhos segundo as Escrituras, para que os meus filhos, para que a criação dos meus filhos mostre para o mundo perdido e caído, que ainda tem jeito de criar filhos que amem a Jesus. Eu não vou casar não, porque casamento é uma desgraça. Parece que hoje em dia as pessoas têm olhado para o casamento de uma maneira tão pessimista, porque eles têm poucas referências de casamentos que dão certo. Eu quero dizer, Deus quer fazer o seu casamento ser uma bênção. Sabe para quê? Para que as pessoas que estão lá fora possam olhar para o teu casamento e dizer, ainda tem jeito de ser casado e ser feliz. Porque no jeito de Deus, quando o casamento vive segundo a vontade de Deus, ele é devolvido para o Éden.
E um casamento que é devolvido para o Éden é um casamento que vive sem segredos, é um casamento que vive com transparência. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Um casamento que é vivido segundo a vontade de Deus não tem julgamento, porque tem apreciação. E quando se perde a apreciação e o julgamento entram, as pessoas não se admiram mais. Mas Deus quer fazer com que o seu casamento seja um lugar de admiração e de apreciação, para que o mundo que perdeu esperança no casamento possa olhar para a tua casa e dizer: do jeito de Deus dá para viver um casamento feliz. Deus quer que você administre o seu tempo, para que as pessoas parem de dizer que 24 horas é pouco, porque eles vão olhar para um povo que lida com mordomia do tempo, com sabedoria e temor do Senhor. Deus quer fazer com que sua casa, com que o jeito que você trate os outros, que a comunidade da fé seja um reflexo do céu. Deus começou o seu plano com Abraão, o seu plano foi levado a Israel, de Israel foi revelado a nós, e Deus ainda está à procura de um povo que decida viver uma vida de distinção, para que seja um reflexo do céu. Talvez você tenha olhado para os de fora, e você tenha desejado não ser diferente. Deixa eu dizer uma coisa, Deus te chamou para ser diferente. E se você perder a distinção, se você deixar de ser diferente, se você se tornar igual, em pecado e em trato, você perde a capacidade de ser missional. Porque a nossa missão é ser diferente, a nossa missão é apontar para o céu. Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar a tua família. Tem famílias aqui que são incríveis, que têm filhos que amam Jesus. Tem pessoas aqui que vivem uma vida organizada, e eles estão dizendo assim: não, está tudo bem, Deus nos abençoou. Sim, Deus te abençoou para que a sua família seja vista, para que as pessoas possam olhar para você, para que as pessoas possam aprender com você. Tem uma frase dita dentro da igreja: toda vez que alguém tem uma decepção com alguém dentro da igreja, surge alguém e diz: para de olhar para o homem, olha para Jesus. Essa frase não é bíblica, o apóstolo Paulo nunca falou isso. Sabe o que ele falou? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Está na hora de nós deixarmos de ser crente covarde, que fica apontando só para Jesus. Nós somos chamados para apontar para Deus. Você vai ter que ter coragem de dizer: olha para mim, e aprenda como ser um cristão. Pastor, mas que orgulho é esse? Não, não é orgulho, é gente que decidiu ser responsável e corajoso. Pastor, mas meu casamento não pode ser olhado não, porque se as pessoas olharem para o meu casamento, vai ser uma terceira guerra mundial, Tapetininga. Então deixa Deus mudar teu casamento. Se eu mandar as pessoas olhar para os meus filhos, vai virar o Paz News, vai explodir. Porque meus filhos lá em casa eles já explodem. Se todo mundo aprender comigo como é que é criar filho, a igreja explode. Então aprenda a criar seus filhos segundo a vontade de Deus. Pastor, se olharem para minha casa, é uma bagunça lá em casa, uma gritaria. Se eu mandar olhar para minha casa, vai ser um problema. Então se arrepende e muda. Pastor, mas eu não posso. Pode. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 12, verso 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é uma sugestão, é imperativo. Deus te deu poder para ser transformado. Está na hora da gente começar a dizer assim: tem áreas na minha vida que eu já posso expor, para que as pessoas olhem. A Bíblia diz, Paulo, quando está instruindo Timóteo a escolher líderes para a igreja, ele vai dizer: escolham homens idôneos que possam ser modelo para o rebanho. Deus está à procura de pessoas que possam servir de modelo para o rebanho e que possa ser um povo sacerdotal, para que o mundo enxergue que existe um povo que vive segundo a vontade de Deus e que está dando certo. Vai dar tudo certo? Não, a gente está num mundo caído. Coisas vão dar errado, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos ter que aprender uns com os outros, mas nós precisamos entender a nossa missão sacerdotal, de revelarmos Deus ao mundo e de clamarmos a Deus pelo mundo. Nós precisamos chorar por nossa cidade, por pessoas que estão perdidas, pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Existem pessoas que estão debaixo da minha voz hoje, que se partirem agora, vão passar a eternidade no inferno. Nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho, porque ninguém é salvo por obras. Você não vai ser salvo porque você é bom. Você não é salvo porque você faz boas obras. Você só é salvo quando você se rende ao sacrifício de Cristo e torna Cristo o Senhor de sua vida. Essa mensagem precisa ser pregada, mas essa mensagem não será ouvida se nossa vida não refletir o céu. Se nós perdermos santidade, perdemos a missão. Nós precisamos, o Senhor está clamando por pessoas que se levantem hoje e assumam responsabilidade de dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu ainda não posso ser exemplo não, mas eu não vou me acovardar. Muda a minha vida para que eu possa me tornar um modelo e uma referência para essa geração. Eu não ia ter filho, agora você vai ter. Vai dizer: eu vou ter filho porque eu vou criar meu filho segundo as Escrituras, porque nós seremos uma luz para um mundo de trevas e o Senhor irá usar a sua vida. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu queria muito te encorajar
a fazer uma oração. Queria que você primeiro orasse pela tua casa e pela tua família. Talvez a sua casa, talvez a sua relação com seus filhos, talvez a relação com a sua esposa seja uma relação que não pode ser copiada. Talvez se você for deixar um legado de família hoje, você está deixando um legado de confusão. O Senhor está chamando você a olhar para dentro da tua casa. O primeiro ambiente onde você é líder é o ambiente da tua família. Você precisa pastorear a tua casa. Homem, escute o que eu estou dizendo. Deus te deu o dom para pastorear a tua casa. Você precisa pastorear o coração da sua esposa. Não dá para a gente ser como o mundo, de homens omissos, homens que não estão assumindo a responsabilidade pelas emoções da esposa, cuidando do coração delas. Deus está chamando você, homem, para se levantar hoje e entender que Deus te deu a responsabilidade de cuidar da sua família. Talvez você já tenha tudo o que você precisa na vida, mas ainda você não conseguiu desfrutar de um casamento que glorifique ao Senhor. Eu quero dizer que Deus está aqui e Ele tem poder para te dar condições de viver um casamento que glorifique ao Senhor. Um casamento onde você desfruta da tua esposa, onde vocês dois ainda se apreciam. Talvez os filhos vieram e vocês começaram a olhar só para os filhos e pararam de olhar um para o outro. Pararam de se namorar. Pararam de se amar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Filhos não são a base do matrimônio, da casa e da família. O matrimônio é a base da família. Deus quer restaurar tua casa. Deus quer restaurar o seu amor pela tua esposa. Deus quer restaurar, esposa, o seu respeito pelo seu marido. Talvez seja o tempo onde você deva parar tudo e começar a investir na tua casa. Não que sua casa seja o fim. É porque a sua casa precisa refletir o céu. Talvez essa semana você precise chamar seu filho para sair, para conversar com ele, para se organizar na sua casa, porque talvez do jeito que você está lidando com as coisas, com seus filhos, não pode ser copiado. Talvez você precise essa semana se arrepender e entender que não são seus dons que te qualificam para a missão, mas a sua intimidade com o Senhor. Seus dons, eles são só uma ferramenta, mas as pessoas não vão olhar para o seu dom, elas vão olhar para você, para o seu caráter, para o jeito que você está tratando a tua casa, do jeito que você está lidando com os seus problemas, do jeito que você tem sido quebrantado e humilde. Mas eu queria muito que você curvasse a sua cabeça agora, que você fizesse uma oração, e você dissesse: Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha casa. Eu quero viver dias novos com a minha esposa. Porque quando nós entendemos a nossa posição sacerdotal, a vida passa a fazer sentido. Porque a idade não é um fator limitante, pelo contrário. Eu fui chamado, se eu sou jovem, eu fui chamado para ser um jovem que reflete o jeito de jovens viverem para Deus. Mas quando eu me tornar velho, um idoso, eu também vou refletir como é que um idoso vive para Deus. Não há nenhuma fase da minha vida onde eu escape da missão. A missão alcança a minha vida a partir do momento que eu tomo uma decisão até o dia da minha morte. Que eu morra mostrando como é que se morre aquele que serve ao Senhor. Que a nossa vida seja um reflexo do céu em toda a sua extensão. A vida das pessoas que decidem viver para Deus e refletir o céu, elas passam a ser uma vida cheia de significado. Talvez hoje você precise clamar ao Senhor e dizer: Senhor, muda meu coração. Eu quero ser uma referência, eu quero que a minha casa seja uma referência. Enquanto Babel é o manifesto da independência dos homens de Deus, querendo viver de seu próprio jeito. E você já sabe, está vivendo do teu próprio jeito. E não dá certo não, porque nada satisfaz seu coração, nada satisfaz seu interior. Você só será satisfeito quando você estiver vivendo para aquilo que você foi criado para viver. Então eu queria muito te encorajar a orar nesse momento enquanto cantamos. Posso ir, se vida eterna
grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido por toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti eternamente. Aleluia. Eu sei que tem famílias aqui que são uma bênção, famílias assim que podiam estar servindo como referência, mas que talvez se conformaram em viver a sua própria vida, dizendo: ah, que glória a Deus, minha família é uma bênção, criei meus filhos de forma exemplar, mas não tinha compreendido que essa bênção que alcançou sua casa é para que você seja uma referência para famílias que não sabem que isso é possível. E existem outras pessoas que querem ver suas famílias mudadas, suas famílias transformadas, mas eles ainda estão com a visão de que eles são o fim das coisas. Ah, Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família. E é nobre esse pedido, mas quando você entende que você foi chamado para ser reflexo do céu, a oração muda. Você diz: Senhor, eu quero que o meu casamento se transforme numa referência. Eu quero que a minha criação dos filhos se torne uma referência. Eu quero que a minha devoção, minha forma de te seguir, se transforme numa referência. Eu queria terminar essa reunião te dando a oportunidade, você que quer assumir um compromisso com Deus, de clamar ao Senhor e ser transformado, para que a sua casa se transforme numa referência, que o seu modo de viver se transforme numa referência. Eu quero convidar a você vir aqui à frente. Nós vamos terminar orando juntos. Você que quer assumir um compromisso com Deus, dizer assim: eu quero que a minha casa, minha vida, meu jeito de viver se transforme numa referência. Pastor, minha casa hoje não é referência não, mas eu quero que se transforme. Eu quero pedir ajuda ao Senhor. Talvez seja já uma referência, mas você ainda nem sabe como se expor. Hoje é o tempo de nós assumirmos um compromisso com o Senhor. Nós vamos terminar orando para que Deus levante pessoas que são referências para uma cidade e para uma geração caída. Pode se aproximar aqui, eu quero muito orar com você. Vou esperar todos chegarem para que possamos orar juntos. Hoje é uma noite em que Deus está levantando um povo que vai ser realmente muito abençoado. Mas eles não serão abençoados, mudou tudo. Tem pessoas que estão aqui orando há muito tempo para Deus mudar a família. Tem gente aqui que está há muito tempo orando pelo casamento, mas estava orando de forma errada. Queria que o casamento fosse abençoado só para ser abençoado, não tinha compreendido ainda que Deus quer abençoar o seu casamento, porque o seu casamento vai servir como uma referência. Deus vai te dar condições tem pessoas aqui que não queriam ter filhos, porque o mundo está difícil, mas que hoje vão mudar a conversa. Nós vamos ter filhos, porque nós vamos criar nossos filhos segundo a vontade do Senhor, para nós sermos uma referência de filhos e de pais que glorificam o Senhor no seu modo de viver. Senhor, eu quero orar com os meus irmãos, irmãos que estão assumindo um compromisso hoje, Senhor, de buscarem ajuda para suas casas, para suas famílias. Mas agora, Senhor, mudou. Eles não estão orando para que o fim seja eles. Pai, isso me faz lembrar da oração de Ana. Ana queria ter um filho, Senhor, mas o dia que ela entendeu que ela ia ter um filho para te entregar, o Senhor deu um filho para ela. Pai, eu quero orar para pessoas que estão orando pelo casamento aqui, mas que hoje entenderam que o Senhor vai dar a eles um bom casamento, para que eles entreguem esse bom casamento para o serviço da tua missão, para que esse casamento sirva como referência para outros casamentos. Pessoas que estão vivendo aqui, Senhor, problema com seus filhos, têm orado pelos seus filhos, dizendo: Senhor, muda minha casa, muda o meu filho. E Pai, até então eles estavam orando como sendo o fim, mas hoje eles vão orar dizendo: Senhor, ensina-nos a lidar com os nossos filhos
para que nós sejamos uma referência para o mundo que não sabe lidar com filhos. Pai, nós oramos para que nasça um tempo de pessoas responsáveis, pessoas que sejam ousadas, pessoas que não tenham medo de se expor, pessoas que sabem que não são perfeitas, mas que estão buscando transformação para servir de referência para um mundo caído, para um mundo que vive em trevas. Senhor, restaura casamentos aqui nesta noite, restaura, Senhor, relacionamentos familiares. Senhor, venha trazer santidade para pessoas que estão vivendo em pecado e que perderam, Senhor, a capacidade de fazer a tua missão. Restaura corações, traga temor, traga arrependimento entre nós, para que sejamos prontos, Senhor, para sermos missionários e fazermos a tua vontade. Nós nos comprometemos contigo, Senhor. Esse é o nosso compromisso. Conta conosco, Senhor. Conta conosco, Senhor. Nós nos comprometemos contigo para fazer a tua vontade. E é o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. E esse é o meu grito. Conta comigo, conta comigo. Grita pra ele. E é o meu compromisso ser contigo, ser teu amigo. E esse é o meu grito. Conta comigo, conta comigo. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Essa será minha grande ambição, agradar teu coração, queimar de amor por ti eternamente. Aleluia, aleluia. Antes de nós encerrarmos a nossa reunião, eu queria dizer para você que os líderes vão estar aqui na frente. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é noite de salvação. Talvez você precise voltar para os caminhos do Senhor essa noite. Talvez você esteja afastado do Senhor, mas você precisa voltar correndo para Jesus. Você precisa de uma oração específica para qualquer motivo. Não vai embora não, os irmãos estarão aqui para servir você. Nós somos uma comunidade viva e que decidiu viver uma vida de responsabilidade com a nossa cidade. Que o seu coração seja inundado por essa verdade, amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia incrível. Obrigado por tua palavra que foi pregada aqui, Senhor. Obrigado por ter alcançado os nossos corações. Nós estamos empolgados, Senhor, porque sabemos que isso é só o começo. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana incrível para a glória do Senhor.